Olá, o TH Entrevista dessa semana convidou o gerontólogo Crismédio Costa para conversar com a gente, explicar melhor sobre uma carta que ele recebeu de ninguém mais, nada menos que o Papa Francisco. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, com o coração ainda transbordando de surpresa e alegria de estar aqui para conversar com vocês e com essa multidão de pessoas que nos acompanham. Conta pra gente como foi que tudo aconteceu. Então, em setembro desse ano, especificamente dia 14 de setembro, é a festa da exaltação da Santa Cruz, em toda a igreja. E eu fiz uma reflexão sobre as cruzes da vida. Como a minha causa é o envelhecimento e a longevidade, eu resolvi externar ao Papa Francisco a situação em que se encontra a população idosa brasileira, os desafios e as conquistas. Por quê? Hoje nós somos a sexta maior população idosa do planeta. Nós temos mais avós do que netos, estatisticamente falando. E não há uma política pública do cuidado para todas as idades. O envelhecimento começa no ventre. A gente já nasce 9 meses mais velhos, Então, como cientista, eu externei ao Papa, e como ativista também, essa preocupação. Mas achei que iria chegar ao coração dele e que ele poderia, de alguma forma, contribuir através dos discatérios que o Vaticano tem sobre a família, sobre os leigos, O que me surpreendeu no último dia 8. O porteiro ligou para mim, que tinha correspondência, como era sábado. Eu achei que não fosse nada muito importante. Pedi que ele enviasse uma foto. Ele enviou uma foto. E quando eu vi Nunciatura Apostólica, que é a embaixada do Vaticano no Brasil, eu achei que fosse um cartão de Natal, Mas aí eu autorizei, ele abriu e mandou a foto. Aí eu não aguentei, fui lá. Quando cheguei lá, era uma carta pessoal, o Papa dizendo que a minha fala chegou ao destino desejado e que ele estava me respondendo, abençoando e ciente da situação em que se encontra a população idosa mundial. Então foi um marco para a minha vida, é um feito, dos grandiosos que o Papa Francisco faz para o mundo inteiro, que é se aproximar das pessoas, é combater o clericalismo, é combater os líderes só apenas de gabinete, é combater essa atmosfera de guerra que o mundo vive e dizer que todo mundo importa. O Papa repete muito, a igreja é de todos, todos e todos. E eu sou uma testemunha que vou levar isso para as minhas gerações. Depois eu vou deixar a carta que está aqui em mãos, num lugar especial, porque foi um Papa que certamente deixará um legado indelével no mundo inteiro, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, as pessoas vítimas de crimes e guerras injustiçadas, que vivem à margem da sociedade. O senhor criou um movimento a partir da pandemia, voltada pela causa idosa. Explica para a gente um pouco como é que funciona esse movimento. Então, em dezembro de 2020, onde estava todo mundo sem ar, principalmente no Amazonas, e nós criamos aí grupos de pesquisadores nas redes sociais, e a gente estava vendo claramente que quem mais estava morrendo e sofrendo eram as pessoas idosas, pela sua fragilidade e também o colapso na saúde pública. E aí nós criamos um grupo e eu sugeri um grupo, Vidas Idosas Importam. E ele foi ganhando uma proporção muito grande e tornou-se um movimento nacional. É o maior movimento da América Latina de ativistas dos direitos humanos da pessoa idosa. São pessoas que onde vivem, residem, trabalham, estão atentos aos direitos humanos da pessoa idosa. Porque a velhice ela não é um peso, ela é uma dádiva. Toda vida ela importa, toda idade importa. Mas a gente sabe que a partir dos 60 anos,
dependendo da sua trajetória de vida, do cuidado ou não que você teve, você torna-se um reflexo daquilo que você foi. Então, a maior parte das pessoas idosas no Brasil vive em situação de vulnerabilidade, porque não tiveram acesso à educação, né? Muitas são exploradas por questões, por crimes financeiros, né? Então, essas múltiplas faces das velhices, quando eu digo múltiplas, eu estou me referindo aqui já como ativista. Nós temos a comunidade LGBTQIA+, que a expectativa de vida não está tão satisfatória e sofre muito com preconceito. Eu digo sempre, se a gente não vivencia o preconceito em razão da cor, da classe social, não se preocupe, que a partir dos 60 anos você vai viver ou vai se deparar com preconceito em razão da idade, que se chama o idadismo ou etarismo. Isso é muito grande, é latente. E aí nós temos as pessoas com deficiência envelhecendo, os anões, a população negra, os albinos, os povos indígenas e a população em situação de rua e, para completar, quem envelhece no sistema prisional. Então deve ser uma preocupação global e integral, que todo mundo está caminhando para envelhecer mais. Isso é a dádiva. Mas o que é o desafio? Envelhecer com dignidade. Não basta chegar aos 90, 105 anos numa vida sofrida, né, sufocada. Tem que ali onde há vida, haver também a dignidade e a justiça social. Dá para saber a quantidade hoje de idosos aqui em Alagoas? Como é que está a situação? Olha, 16% da população já é idosa, né? Nós temos, sem uma precisão, quase 200 mil pessoas com 60 anos ou mais, né? Isso nós consideramos Alagoas um estado já envelhecido, né? Nós estamos já dentro dessa estatística demográfica. Então, nós temos aí tantos desafios, por exemplo, a rede da educação tem que pensar no envelhecimento para educar as pessoas, né? Nós temos aí a questão dos conselhos de políticas públicas, especificamente o Conselho de Direitos da Pessoa Idosa. Nós não temos ainda 40 conselhos dos 102 municípios. O conselho ele é fiscalizador, ele é ali independente para fiscalizar e estar atento ao que acontece com a pessoa idosa, seja no espaço público ou no espaço privado. Então, o que fazer para fomentar essa conscientização? Não tem outra palavra a não ser educação. É preciso uma educação que a gente chama gerontológica, uma educação em que a gente pense e favoreça um envelhecimento bem-sucedido, com a sua dignidade preservada. As pessoas não vão envelhecer para sustentar a família. As pessoas não vão envelhecerem para serem office boys de netos e filhos e sobrinhos e genros e noras. As pessoas não vão envelhecer para ser o vozinho e a vozinha. Não. Nós não perdemos os desejos, a fé e a vontade de ser feliz com a velhice. Tem muitos tabus que precisam ser quebrados. Eu envelheço gostando do que eu gostei durante a vida toda. Então isso tem que ser respeitado. Se eu gosto de usar uma sunga de praia, eu vou à praia até os 100 com a minha sunga. É um direito como cidadão. Mas isso, o idadismo que eu falei no início, ele acaba tolhendo nessa liberdade da pessoa, porque causa um impacto social, né? E se eu fico viúvo ou a viúva, geralmente tende a um isolamento se ela tiver, por exemplo, alguma demência, se ela tiver alguma comorbidade ou for acometida por alguma deficiência depois dos 60 anos. Então essa liberdade é fundamental. A independência e a autonomia, o ser humano pode ter 110, 120 anos. É um direito dele decidir por ele. Com certeza. Clismério, muito obrigada pelas informações,
pela a sua explicação e parabéns, né, por ter recebido essa carta. Com certeza será uma relíquia a ser guardada, né, as 7 chaves, como defensor da causa, né, pela importância que o senhor tem no papel, né, na sociedade, colocar os idosos, né, para ganhar visibilidade cada vez mais. Eu quero aproveitar essa oportunidade ímpar, né, e dedicar a carta do Papa Francisco, onde ele fala claramente da preocupação dele com a população idosa mundial. Eu quero declarar e dedicar a cada pessoa idosa do nosso Brasil, de uma forma muito especial, a população idosa alagoana, porque vocês importam, vocês são dignos do nosso cuidado e do nosso respeito. Então, a cada pessoa idosa alagoana, eu dedico essa honra que o Papa Francisco nos deu de nos escrever. O nosso apelo chegou ao coração dele e o coração dele chegou até nós.